pessoal, vamos ver se agora eu consigo chamar a Carol para cá mais naturalmente, que tá hoje a conexão tá enroscada. Acho que é a conexão, né? Vou esperar um pouquinho, ver ela entrando. Pronto. Oi, Carol. Tudo bem, Ingrid? Por um pouquinho que eu vou virar a câmera. Acho que agora deu certo. Nossa senhora, gente, que live difícil de acontecer essa. Muito difícil. Mas que bom que agora deu certo. Que bom, eu juro que eu não sei o que aconteceu. Eu estava no mesmo lugar de todas as lives, do mesmo jeito, aceitei o convite e para mim a tela nem dividia. Nossa, estranho. Apareceu pra mim que você não conseguiu acessar. E aí ficou tudo preto. Então não entendi o que aconteceu. Caramba! Aí eu mudei de lugar. Eu falei, eu não vou fazer a live no lugar de sempre, porque às vezes a conexão tá ruim e não tô conseguindo, né? Aí Sim. eu falei, bom, vou mudar de lugar. Aí agora eu tô na cozinha, zero cenário, né? Azulejo da cozinha aqui atrás agora. Ah, mas não tem problema, não. O que importa é o Mas conteúdo que a gente o vai que importa, conversar, né? o que importa é o conteúdo. Muito bom. É isso mesmo. Mas E que aí o bom que cenário deu a gente certo todo abstrai, mundo. assim. É, É. com certeza nem parece que você tá na cozinha, nem ia chutar isso. Mas que bom, Carol. Obrigada da gente insistir pela terceira vez e conseguir agora, né, abrir essa Sim, live e levar agora o conteúdo que a gente planejou para as pessoas que estiverem aqui ao vivo com a gente, né? com E aí ficando no certeza. gravado também para as pessoas que depois, em algum momento, puderem assistir. Então, obrigada, né, da gente ter tentado e ter conseguido Sim. agora. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e adoro falar do assunto que a gente vai falar. Então, é ótimo tentar e até a gente conseguir transmitir o conteúdo que a gente adora falar, né? Com certeza. E, bom, eu vou começar me apresentando um pouquinho, já que está no meu perfil agora a live, né? Então, eu vou me apresentar um Sim, pouquinho, aí depois, na sequência, você se apresenta também, tá tá bom? bom, perfeito. Então, eu sou a Ingrid Galeazzo, aqui neste perfil é o do Planeta Mais Verde, mas eu tenho um outro perfil agora, que é um trabalho associado com o do Planeta Mais Verde também, que é o da Santalum. Depois eu vou deixar embaixo nos comentários direitinho para quem quiser acompanhar também o trabalho lá no outro perfil. E já há mais ou menos uns 10 anos que eu tenho trabalhado temas relacionados à sustentabilidade com um foco maior na compostagem. E nos últimos anos é que eu tenho aberto um pouco mais, né, mais desde a pandemia em especial, eu tenho aberto um pouco mais o leque de atuação profissional, né, dentro da sustentabilidade também. Mas o meu carro-chefe continua sendo a compostagem, né? Ai, que delícia. É um assunto que eu adoro também. Então, meu nome é Carol, né? Carol Yamaguchi. Eu tenho um perfil que chama Mais Naturalmente. Eu sou bióloga, sou mestre e doutora em ciências. Eu sou bióloga há mais de 13 anos, né? Eu trabalhei como pesquisadora científica no Museu de Zoologia. Faz alguns anos que eu, no meio da pandemia, que eu decidi seguir para outro caminho, né? Outro segmento. E trabalho com sustentabilidade desde então. Então, faz uns 3, 4 anos que eu estou seguindo nessa linha aí da sustentabilidade, de consumo consciente também. Mas eu sempre estive conectada com assuntos pertinentes ao meio ambiente, à proteção, biodiversidade, por conta da minha profissão. Então, só foi mais um caminho aí, um leque que eu abri, né, para falar de um assunto que é urgente, que é um assunto que é super interessante, que as pessoas agora elas estão mais atentas a essa questão, né? E é um assunto que eu adoro falar, e por isso que o perfil nasceu. E eu também sou professora de um curso que chama Caminhar Sustentável, e depois a gente fala um pouquinho mais dele, mais lá pro final da live. Aí é um curso lindo, né? Que você tem um trabalho maravilhoso, que eu tenho Ah, acompanhado já, acho que obrigada. desde a pandemia. Sim. E é Mas que bom. exatamente essa confluência, né, de assuntos, esses interesses em comum que me fizeram te fazer esse convite para essa live, né? E acabou aproximando a gente. Então é bem Com bacana. certeza.
Mas me Sim. conta uma coisa, Carol, como é que foi, né, o seu caminhar dentro desse processo para chegar até a compostagem? É, o meu caminho é um pouquinho diferente, né, do seu, talvez. Eu comecei, claro, né, como eu sou bióloga, eu sempre tive contato com essas questões ambientais, mas aí no meio da pandemia, com toda aquela questão acontecendo, a gente ficou um pouco mais alerta, mais atenta nas razões, né, da gente viver aquela situação. Então, na pandemia foi muito mais intenso toda essa transição para uma vida mais sustentável, uma vida mais natural. E foi naturalmente, né, assim como o nome do meu perfil, que eu acabei transitando muito mais profundamente para essas questões ambientais. Então, eu comecei me incomodando muito com embalagem plástica. Lá no começo do meu perfil, eu falava muito de trocas, né, de material plástico para outros tipos de materiais, porque são materiais biodegradáveis ou materiais que podem se diluir ali na natureza mais facilmente do que o plástico, né? Isso me incomodava muito, era uma questão que me incomodava, não sabia muito bem o que fazer, apesar de ser da área. Eu percebia que era uma questão de consumo, a gente poderia consumir de uma outra forma. Também vi uma problemática em relação às empresas, né, em relação às pessoas ali que fabricam e proporcionam isso para gente, mas também estava na nossa mão escolher de quem a gente comprar. Então, o meu caminho inicial foi esse incômodo, né, que toda essa questão gera, e mais um momento pandêmico que a gente estava super atento, né, a tudo que estava acontecendo por uma questão ambiental também, né, o que fez a gente ficar em casa. E depois, naturalmente, o caminho ele vai se cruzando, né? Então, no meio do caminho, a gente vai fazendo algumas mudanças. Eu conheci os cosméticos naturais nesse momento, que é uma coisa também que me agregou muito, né? Hoje eu adoro falar sobre isso. E no meio do caminho ali, eu encontrei a compostagem doméstica, porque quando você fala de resíduo, não tem como você só falar de resíduo sólido, não tem como só falar de plástico, né? E também é uma questão que vai surgindo ali no meio da sua transição, porque você tem um foco num assunto e esse foco ele vai se ampliando, né? O seu olhar ele vai se ampliando para diversos pontos interessantes aí desse tema que é tão amplo, né? Como a sustentabilidade e consumo consciente. Então, me deparei com os resíduos orgânicos na minha casa. Então, eu não queria. Eu estava lá super preocupada com o saquinho plástico, mas eu estava lá ainda deixando o lixo sair da minha casa com esses resíduos orgânicos, né? Então, eu fiquei pensativa, falei, o que, que eu posso fazer para também minimizar esse saquinho plástico que está saindo da minha casa? Em vez de mandar, sei lá, 5, 6 sacos, eu posso minimizar e fazer ele ser um rejeito menor, né? Então, essa foi a ideia. Eu já fazia, eu tinha um contato na casa dos meus pais. Depois, quando eu saí de casa, eu não trouxe esse hábito comigo. E ele veio depois da minha mudança, depois da minha transição, né? Depois desse meu olhar mais atento com as questões na minha casa mesmo, né? Porque quando você tem uma casa para cuidar, você pensa em todos os aspectos e você quer que ela esteja, né, da melhor maneira possível, mais simples, prática, econômica. E a compostagem doméstica ela é um assunto que unifica tudo, né? Ela consegue te trazer praticidade, você tem uma vida simples, você não deixa esse lixo sair da sua casa, você consegue ter um biofertilizante, um resíduo orgânico ali muito bacana para cuidar das suas plantas. Então, assim, é um hábito, na verdade, que é um estilo de vida mesmo, né? Porque o que você vai fazer com o que sai da composteira? Você integra na sua horta. Então, são todas modificações, mudanças, né? Que é muito amplo, né? Você acaba mudando não só um único aspecto da sua vida, ele atinge muitas áreas, né? E aí você consegue ter uma mudança integral do seu modo de pensar, né? Para mim, começou desse jeito e é mais ou menos a minha trajetória até aqui. E Não, como foi para você, Ingrid? é muito bacana ouvir sua história, Carol. Então, na verdade, a compostagem é alguma coisa que, quando eu olho para a minha história, faz parte da minha vida, de alguma maneira, mesmo que no princípio eu não soubesse que a compostagem era compostagem, né? É muito Sim, curioso isso, porque nesse meu caminhar até aqui, né, da compostagem e do trabalho, né, da sustentabilidade que eu venho desenvolvendo, uma coisa que eu percebi é que as pessoas conhecem a palavra compostagem, mas elas não sabem exatamente o que significa, né? E os benefícios menos ainda.
Então, lá no comecinho, eu estava mais ou menos nesse campo, né? Eu fazia sem saber o que estava fazendo. Na verdade, eu só acompanhava a casa dos meus avós e a casa dos meus pais, né? As duas casas, casas mesmo, não apartamento, as duas casas com um jardim grande, com bastante terra, e aquele hábito, né, de abrir um buraco e tudo que é orgânico joga lá dentro. Mas até hoje eu não entendi muito bem quais foram as diferenças, mas a impressão que eu tinha é que nos meus avós funcionava muito bem e nos meus pais não, porque a gente, eu e meu irmão, né, às vezes a gente ia levar o lixo orgânico para colocar nesse buraco e aí levantava uma tampa de madeira que era só o que cobria. E estava tudo lá meio revirado, né? E aí, como não está coberto adequadamente, junta bicho, tem mau cheiro, aquela coisa toda. E aí meus pais acabaram desistindo. E aí, já eu era adolescente, reportagem no jornal da Uma, na hora do almoço, né? E falava da compostagem em apartamento. E aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra compostagem de uma forma mais consciente. E na reportagem eu lembro que falava que não tinha cheiro e não atraía animais. Eu falei, oh, peraí, né? Meus pais faziam em casa totalmente o contrário, né, do que a reportagem fala. Só que era uma época que não tinha o Google, né, para a gente poder tirar dúvida. E não dava para ligar lá no jornal e falar, como assim? Como é que eu faço isso direito, né? Mas eu fiquei com a informação. Aí eu participei de um projeto da prefeitura aqui de São Paulo e junto com uma parceria, né, com uma empresa de sustentabilidade. E aí eles doaram, nessa parceria, eles doaram 2.000 composteiras, era um projeto piloto, na tentativa de implementar depois, né, na cidade toda e levar isso até para outras cidades e outros estados. E aí a gente recebeu, eu já estava casada, eu me inscrevi no projeto e a gente recebeu uma composteira. E aí foi que eu recebi o treinamento, nos workshops, não sei o que e tal, mas era um workshop de 2 horas. Então, eu comecei a fazer com aqueles primeiros ensinamentos, tive um monte de problema logo no começo, nos primeiros meses, mas aí foi a parte de pesquisar, de ir atrás, de estudar, de entender por que que tinha aqueles problemas, entender como que eu reequilibrava o sistema, porque quando a gente olha para a natureza, esse processo acontece naturalmente, né? Então, se eu estava tendo algum problema dentro de casa, é porque não estava equilibrado. Então, foi aí que eu comecei a entender melhor a compostagem e disseminar essa prática, né? Então, o meu caminhar foi ao contrário do seu, porque aí, a partir da compostagem, é que eu comecei a ter outras ações sustentáveis também, né? Mas o bacana é que a gente se cruza no final das contas, né? A gente chega mais ou menos no mesmo ponto. Sim, muito interessante. Eu lembro desse programa que aconteceu. Eu lembro, inclusive, que foi uma coisa bem assim atípica, né? Realmente as pessoas não ouvem muito falar, né? E acho muito interessante quem se interessa, porque realmente o caminho não é tão simples assim, né? Se a gente não tem essa comunicação, né? Se a gente não consegue entender o porquê, a razão de estar fazendo aquilo, né? E para onde ele vai, se perde no caminho, né? Então é interessante quando a gente tem essa curiosidade e ir a fundo nisso e explorar, né? Bom que você foi guerreira, não desistiu, apesar de ter vários problemas aí no começo, né? Não desistiu porque realmente a intenção da compostagem é uma coisa muito incrível, assim, né? Quando você entende todo o sistema funcionando, e eu achei muito bonito você comentar isso, que a natureza faz isso de forma natural, cíclica, né? Tem todos animais ali que participam daquela estrutura, né? E funciona perfeitamente, porque a natureza é assim. Você querer transformar esse aspecto dentro de um sistema dentro da sua casa, é incrível. Ver aquilo acontecer é muito. Quem faz sabe, né? Como o processo funciona perfeitamente, né? E como ele consegue espelhar o que você comentou, né? De que é natural, na natureza acontece de forma comum, né? Envolvendo ali diversos animais, né? Fungos, bactérias ali, naquele local, né? Então é bem interessante mesmo esse ponto que você citou aí. E aí tem até um Agora, comentário. Não, pode falar, por favor. a minha composteira está com uma muda de abacate enorme, está com 2 palmos já. Eu tirei a tampa para poder fazer a manutenção e não tive coragem de colocar. Aí eu estou esperando as coisas acalmarem um pouquinho por aqui para poder transplantar a muda de dentro da composteira para um vaso e levar para a chácara, né? Então é isso, a gente recebe, são os presentes, né, da compostagem o tempo todo.
É o abacate, é o mamão. Eu tô com uma mudinha de mamão assim, que nasceu num vaso. Esse também vai ser transplantado depois. É o tomate. Então, assim, o tempo todo, né? As coisas estão brotando, porque o ambiente é propício, é um ambiente rico de nutrientes, e tendo espaço para desenvolver, que nem agora que está sem a tampa, tem até rabanete brotando. Então, Nossa, que legal. vira uma horta, né? No final das É, contas. É um processo muito legal. E o que você falou também, Carol, de dentro de casa, né? Que na pandemia a gente percebeu o volume de lixo que a gente produz, né? E de estar dentro de casa e ser responsável pelo espaço da nossa casa, traz para a gente também uma outra visão, né? De mundo, de realidade, mesmo que seja num sistema menor, que é só a nossa casa. uhum. Né? Então, a compostagem e a sustentabilidade de uma forma mais ampla, né? Porque a compostagem é um elemento só de uma vida sustentável, traz para a gente essa noção de poder fazer diferente, né? Mas desculpa, você ia falar do comentário, eu acabei te cortando. Não, imagina, estamos aqui para bater papo. Eu só ia comentar, né, que a Clarice pontuou uma coisa que a gente estava falando, né, inclusive que ela colocou. Eu acho que a gente não conhece, né, esse mínimo de compostagem, porque na escola, nem sei se na escola a gente fala, eu como professora de biologia, a gente fala muito, eu fui professora de biologia, a gente fala muito pouco disso, né, e se for falado, ela comentou que não é de uma forma leve nem tranquila como a gente fala. Aí, às vezes a gente tem até o exemplo, como você falou, né, dos avós, numa chácara, e de repente as pessoas têm uma impressão é, que é difícil, que é complicado, que não dá certo em apartamento, que precisa ter um espaço enorme em casa, que precisa ter conhecimentos profundos, né, que precisa ser biólogo, precisa ser engenheiro, precisa ser engenheiro ambiental, alguma coisa da área. E na verdade não, né? É uma coisa que já havia muito tempo atrás, como você comentou dos seus avós. Eu conheço várias pessoas também que fazem no chão, que é uma coisa que era antigamente, não tinha plástico, não tinha caixa plástica, né? Mas como a gente fez esse movimento para a cidade, nós precisamos adaptar como eles faziam lá no interior, ou como faziam num espaço maior, né? Então, para a gente reproduzir isso dentro de um apartamento, dentro de uma casa na cidade, a gente precisou colocar dentro de caixas. Mas o sistema é igual, o sistema ele funciona da mesma forma, né? Então, realmente, né? Como eu falei, já fui professora de biologia, eu sei que às vezes a gente não tem um espaço para falar disso para os alunos. E deveria ter, né? Deveria ter um programa dentro da escola com que o aluno pudesse colocar a mão na massa ali, para ele realmente aplicar ali. Ou até, eu já até, inclusive, ter ideias ali na escola de incorporar aquilo dentro da escola. Você ter uma refeição lá dos alunos, o que sai lá do refeitório, o que sai lá da cozinha, os alunos manterem a composteira dentro da escola, que é super possível, né? Então, talvez falta também um espaço para a gente falar sobre isso e aprofundar isso com os alunos, porque, com certeza, se os alunos vissem isso lá de pequenininho, os adultos que teríamos hoje seriam adultos muito mais conscientes, né? Seriam pessoas que estariam ali falando, como a gente está falando aqui, com esse orgulho, né? Com essa vontade ali de aprender. E realmente, né, uma falha ali que a gente tem, entre aspas, ali no processo educacional, ali, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas realmente poderia ser um pouquinho mais, esse contato com a natureza ele poderia ser muito mais profundo, né? Lá desde a infância, que é seria o ideal, né? Não, e eu vejo isso acontecer dentro da minha casa, porque os meus dois filhos nasceram depois de eu já ter a composteira. Então é alguma coisa que para eles é o normal, né? É aquilo que sempre foi. E a minha filha está com 6 anos, vira e mexe, ela volta da escola muito brava. Que mamãe, porque o fulaninho da sala dela matou uma minhoca hoje, porque eles têm jardim, tem terra, né? E aí, basicamente, são crianças de apartamento. Então, São Paulo, capital, é apartamento, né? Pouco espaço verde, geralmente, que eles têm. E aí vira uma coisa estranha, né? Aquela coisa comprida, mole, vermelha, se mexendo. Então, como assim, né? Vou matar. E aí a minha filha vem muito brava, né? Que como assim mataram a minhoca? Ela vai lá, ela salva a minhoca e põe de novo na terra e faz buraco e enfia dentro para esconder a minhoca. Então, realmente, assim, é uma outra consciência que eles acabam ganhando, né? Porque como faz parte do dia a dia, ela me ajuda a mexer, ela gosta de mexer na terra, né? De me ajudar a colocar o resíduo orgânico para. A gente fala que é para colocar para as minhocas, né? Mas dentro da composteira.
é alguma coisa para ela que é super normal, né? Então falta a gente, e é alguma coisa simples, podia ter dentro da sala de aula que não ia atrapalhar em nada, né? É alguma coisa Exatamente. super possível. Pelo contrário, né? É o que você falou, ia ajudar no desenvolvimento dessa criança. Essa criança ia ser um adulto muito mais consciente, ia preservar muito mais o ambiente, o espaço que ele está, pelo respeito aos animais, o respeito à natureza, né? Porque a gente precisa entender realmente o lugar que a gente ocupa aqui, né? Se a gente não entende o lugar que a gente ocupa aqui, a gente usa o planeta, tudo que a gente tem da Terra, né, como um serviço, e na verdade não é um serviço, né? E aí essa mudança de pensamento seria muito importante nessa fase da infância. Até a Clarice comentou de novo que ela na escola ela não viu nada disso. Né? Nem um terço do que a gente falou em alguns minutos de live. Né? Então imagina, assim, né? A complexidade do assunto, né? Do que a gente fala, do que a gente quer colocar nos nossos perfis ali, né? E o tanto que a gente pode atingir as pessoas falando de diversos assuntos como a compostagem doméstica, né? Uhum. E a Liliane comentou também, né, que ela é minha aluna do curso de compostagem e a filha dela já sabe compostar. A Alice tem 8 anos e ela Ai, tinha medo de minhoca, nojo de minhoca, agora já mudou tudo, né? Então já faz parte também do processo para elas, né? É sim, bem bonito ver essa transformação. com certeza. Que lindo, assim, ver criança fazendo essas coisas. Eu acho fofo também. Não, e a gente estava falando, né, a compostagem é só uma forma de se pensar uma vida mais sustentável, né? A gente tem várias outras possibilidades, que de repente tem essa barreira, porque é mexer com o lixo, acha que precisa de muito espaço, ou acha que não tem espaço suficiente em casa. Então a compostagem pode vir depois, né? Não precisa começar uma vida mais sustentável pela compostagem, que é a minha história. Mas pode Uhum, começar como você, né, Carol? sim. Mudando algumas outras coisas dentro de casa, e que já é o suficiente, né? Para pelo menos algum movimento, para a gente começar a ter uma reintegração com a natureza, né? E aí uma das coisas possíveis é trocar a bucha da pia, né? Que é algo assim super simples, né? É trocar Sim, literalmente 6 por meia dúzia, né? com certeza, meu. Tem muita coisa que dá pra gente começar a fazer, né? Sem gastar muito, sem ter muito investimento. Porque às vezes a gente associa também sustentabilidade, consumo consciente, com gastos, né? Uhum. Porque é propagado muito isso, assim, que a sustentabilidade não é para todo mundo, a sustentabilidade ela é custosa, ela é cara, ela é uma vida de sacrifícios. E eu não penso nada disso, né? Na verdade, é o caminho inverso, né? E aí é muito importante a gente ter um canal de comunicação, de conteúdo sobre o assunto para desmistificar tudo isso, né? Porque, na verdade, é tudo ao contrário do que as pessoas imaginam e pensam. Então, a gente pode começar com uma dica simples, por exemplo, como trocar uma bucha, e que custa, né, aqui perto da minha casa, né, custa R$ 20 de 1 metro. Então, o que você corta dura o ano inteiro. Então, você vai gastar R$ 20, né, vai durar, sei lá, 10 meses ou um pouco menos ali, né, que são 10 pedacinhos, dependendo de quanto você usa, né, a quantidade de vezes. Ela vai ter uma vida útil maior ou menor. Mas é muito mais barato, é muito mais prático, né? Você consegue estocar ali bonitinho, você está fazendo a sua parte, né? Você está usando um produto que não vai agredir o seu corpo também, né? Porque quando a gente fala de plástico, ele é um assunto muito profundo, né? Tem muita coisa ali que envolve esse consumo, né? E que a gente também, uma hora isso volta para nós, né? Então, quando você faz uma simples troca, não é só ali na sua casa, não só na economia da sua casa, você está fazendo toda com que uma cadeia seja modificada, né? E aí você está minimizando esse impacto lá na frente. Ele não vai voltar como um microplástico que você vai consumir através da água, do alimento, de um peixe que você consome, né? Então, pequenas dicas, assim, super simples, a gente consegue fazer no dia a dia sem gastar muito e sentir essa sensação, né, de estar fazendo alguma coisa que realmente tem um propósito de vida, tem uma intenção, você está colocando um hábito que vai se transformar em algo muito maior ali, né? E você se sentir mesmo uma peça de transformação, né? Uma peça de realmente que está fazendo aquela engrenagem funcionar, né? Eu acho isso incrível, assim, quando você tem esse que você pode fazer dessa forma, né? E tem muitas dicas, assim, né? Dá pra gente começar. Eu trouxe algumas coisinhas aqui para mostrar. E aí, quando a gente entrar no assunto, eu posso mostrar algumas coisinhas que eu separei, que são dicas simples e fáceis aí pra gente mergulhar de cabeça aí, né?
Ah, legal. Eu só queria comentar mais uma coisa da bucha, para complementar o que você já falou, porque eu acho bem legal você mostrar essas coisas que você trouxe separadinhas aí para o pessoal. A bucha, além de todas essas questões, né, que você já pontuou, Carol, tem a questão da reciclagem, né? Porque ela é feita de um material, a sintética, que é super difícil a reciclagem. É um processo, além de custoso, trabalhoso e acaba não valendo a pena. Então, tem o descarte para os aterros sanitários, o que gera poluição, né? Então, quando a gente faz essa substituição pela bucha vegetal, é uma bucha natural, né? Agora, se eu falar alguma besteira, você me corrige, mas é a fruta Mas de uma planta, é isso? isso, É o é o fruto fruto, né? de uma planta. Então, Isso. tá bom. E aí, quando ela resseca, né, que tem toda aquela estrutura que pode ser usada para tomar banho ou na pia, por exemplo. Depois ela pode ser compostada, né? E no caso de não ter a composteira, mesmo que faça o descarte no lixo comum, rapidamente ela é reabsorvida pelo meio ambiente. Então, ela polui muito menos, né? Porque ela rapidamente, ao ser reabsorvida, ela não vai ficar lá liberando microplástico e tudo mais, que nem você comentou. Então, quer dizer, tem um monte de possibilidade aí por trás que vai além da simples substituição porque está na moda ou qualquer coisa assim, né? Tem um monte de fundamento por trás. Sim, é incrível. Assim, quem segue meu perfil, né, e quem me conhece, sabe que eu sou muito fã de bucha vegetal. E aí, esse ano, eu coloquei na cabeça que eu ia produzir em casa, né, produzir no vaso, produzir na horta aqui. E aí tá dando super certo, né? Eu tenho, de vez em quando eu posto lá, até ontem eu postei, que tá como que elas estão aqui. Eu tenho mais de 10 nascendo no pezinho. Então, quem tiver curiosidade de ver como é, né? Acompanhar ali, coloca no Google, dá uma olhada ali lá no perfil que eu sempre posto. E é muito bonito de ver todo o processo, né? Porque ela da semente que veio da feira, porque eu comprei a bucha na feira, dentro da bucha vem sementes, eu tirei de dentro da bucha na hora que você está cortando, plantei no vasinho e ele cresceu. E aí você vê primeiro as flores, depois você vê ela morrendo, né, sendo polinizada ali, ela morrendo, se transformando na bucha. Então, assim, realmente quando você muda esse seu olhar, né, para uma questão mais sustentável, ecológica, você consegue ver beleza onde talvez as pessoas não veem, né? Então, por exemplo, você citou sua filha, que vê a beleza ali na minhoca da composteira, a gente vê beleza, né, na bucha vegetal. Então, é incrível, né, essa sensação, e aí você pontuar realmente que ela é uma planta, né? Então, esse nome dela, bucha vegetal, é uma planta. É óbvio que ela vai se decompor, né? Ela em 60 dias, me corrija se eu estiver errada, mas em 30 e 60 dias ela se decompõe lá na compostagem e, né, ela volta, o ciclo ele volta do zero, né? Ele retorna da onde ele veio. Então, ele era uma planta, cresceu, se tornou algo para a gente usar e depois ela retorna de onde ela partiu, né? Então, é bem por isso, assim, que eu penso, é bem esse o caminho, assim, que eu acho que a gente em comum pensa, né? Não, com certeza. E o legal é que tudo isso faz a gente, inclusive, aprender a ter um pouco mais de paciência, né? Porque a gente já vive tanto no agito da internet, que o tempo todo a gente tem que estar disponível, tem que responder rápido, tem que fazer Sim, rápido, tem que mandar rápido, porque eu tenho pressa, porque o tempo todo e o relógio, não sei o quê, que plantar a semente da bucha, esperar brotar, esperar crescer, madurar, para dar flor, para daí polinizar, para daí dar a bucha, para daí eu usar, tem que ter muita paciência, né? é, E aí é que sim, é o legal, porque a nossa vida ela é cíclica, né? Nós somos parte da natureza. Então, quando a gente tem o tempo de respeitar o tempo das coisas, a gente aprende a se respeitar mais também, né? A dormir melhor, a comer melhor, a falar um pouco mais de não, né? A falar, bom, daqui a pouco eu faço, não é agora. E daqui meia hora eu não respondi o WhatsApp, tá tudo bem, eu respondo depois, assim que der. Né? Então, isso também, eu não sei para você como é que foi, mas isso é uma coisa que eu percebo, né? Quanto mais eu entro nessa questão da sustentabilidade, mais eu passo a respeitar os ciclos, né? Os meus e os sim. dos outros também. Sim, com certeza. Você entrou num ponto agora que eu queria entrar, assim, para falar um pouquinho, né? A gente estava alinhando nosso conteúdo na semana passada e surgiu o que é ser sustentável, né? E aí eu fui parar para pensar, porque assim, parece para quem trabalha com isso, parece assim, vamos responder ali o nosso trabalho, né? Na verdade, hoje eu fui pensando nisso, eu falei, não é isso que eu penso, né? Para mim, a sustentabilidade, ela está associada ao simples. Então,
a simplicidade das coisas, que nem você falou, observar os ciclos, né? Você respeitar ali o tempo da natureza, você respeitar o seu próprio tempo, porque assim, o que eu falei, né? Comentei que a sustentabilidade, ela tem vários estigmas. Você precisa ter dinheiro para ser sustentável, você precisa ser perfeito para ser sustentável, você precisa aplicar tudo dentro da sua casa, e na verdade tudo ao contrário, né? Você não precisa ter muitos recursos para começar, porque você, pelo contrário, você acaba economizando, e a vida não fica mais, não é um martírio, né? Você partir para esse lado, pelo contrário, a vida fica muito mais bonita, né? Exatamente nesse ponto que você tocou, da simplicidade de você observar. Então, para mim, ser sustentável é você ter menos. Então, quanto menos coisas, melhor. E aí você passa a observar, né, da onde vem a sua felicidade ali, né, a sua alegria do dia. Então, consumir é muito associado à felicidade. E eu desmistifiquei totalmente isso na minha transição, porque eu não associo mais comprar coisas com a minha alegria. Né? A gente está muito hoje nessa correria do dia a dia da vida, e a gente associa muito isso a um prazer da vida, comprar coisas. E aí, quando você entra nessa prática, né, entra nesse estilo de vida mesmo, você percebe que, pelo contrário, ao contrário, quanto menos você compra, mais né, incrível você se sente, porque a simplicidade ali é muito mais importante, né? Você observar a beleza das coisas. E uma coisa muito importante para mim, que é me ver nesse local. Então, você se identifica ali naquele ponto, e sabe da onde, qual que é o seu papel ali. Então é muito importante você ter essa noção de onde você veio e que local você pertence aqui. A partir do momento que você tem essa noção de que você pertence à natureza, de que você faz parte dela, você incorporar isso na sua vida não é um martírio, é um prazer, porque você está retribuindo a esse ambiente que te dá tanto, ele te dá alimento, ele te dá roupa, ele te dá, né, essas belezas que a gente observa no dia a dia, uma planta que você consome, que você cuida, e ela faz parte daquilo, né? E você ter isso como um propósito de vida, como integrar isso dentro da sua casa, só te traz mais benefícios, né? A vida fica mais simples, mais prática, mais econômica, e você sabe o seu papel aqui. E aí, sabendo o seu papel, você sabe como agir, né? Você sabe o porquê agir, por que querer ser sustentável, por que ter uma vida mais natural, mais simples, mais saudável, né? Porque você sabe que cuidando de você, você está cuidando do planeta e vice-versa, né? Você cuidando do planeta, você está se resguardando, né? Você cuida de você mesmo, porque se esse universo aqui, né, o local que a gente está, ele passa a não existir mais, como a gente viu lá na pandemia, nós também não temos chance de sobrevivência. Então, quando a gente sabe disso, e isso é muito nítido, e a gente começa a ter uma sensação de respeito por esse local. E aí a gente só quer retribuir o que ele traz para nós. Então, fica muito mais simples, né, quando você pensa dessa forma, e quando você vive pautado nessa mentalidade, né, que eu acredito que é uma mudança de pensamento e uma mudança de consumo também. Então, a maneira que eu vejo, né, um propósito também de como por que eu acordo todo dia para fazer o que eu faço, para fazer o que a gente faz, o conteúdo que a gente faz, né, e é o que a gente quer passar para as pessoas. E a Clarice resumiu super bem, ó. São duas palavras, é respeito e simplicidade, né? É a ideia do eu preciso. Se eu preciso, então ok. Se eu não preciso, então ok também, e eu não vou fazer. Então, por exemplo, eu não preciso ter 30 pares de sapato. Eu só uso um par por vez, né? Então, tem lá um chinelo, uma sandália, um tênis e um sapato mais social, tá de bom tamanho. E não vai usar tudo isso o tempo todo, né? Então, e isso com tudo. Eu falei do sapato, porque, né, duas mulheres, o estigma é ter um monte de sapato, ter um monte de bolsa, ter um monte de roupa, né? E não necessariamente, né? É aquilo que é o necessário, é aquilo que é o simples, né? Aquilo que basta. E porque, enfim, né? Você cai no consumo, na moda do fast fashion, depois tem o descarte rápido, da mesma forma que o consumo é rápido, o descarte também é, porque sai de moda, ou porque a qualidade às vezes não é tão boa. Enfim, tem vários senões aí por trás, né? Então, é o que você falou, né, Carol? A gente consegue ter uma vida mais simples, mais sustentável, em respeito a gente e respeito ao meio ambiente, com muito menos do que a gente imagina, né, de uma forma geral. É muito mais tranquilo e gostoso do que
o que geralmente as pessoas imaginam, né? Com certeza. Mas você falou que trouxe algumas coisas para mostrar. Você quer mostrar agora? Sim, eu vou começar, né? A gente falou um pouco da bucha, acho que todo mundo já conhece, né? Então, é o último pedaço. Eu comprei esse metro o ano passado, e aí o último pedaço tá aqui. Então, para vocês verem como dura, né? Então, aqui dentro, quando a gente corta, que tem as sementes, e é dessas sementes aí que eu fiz o experimento aí na minha casa de ter uma bucha vegetal na minha casa, né? E aí a gente tem, eu dou algumas dicas assim, né, de pegar as pontas da bucha, porque elas são mais anatômicas, né? Elas ficam mais firmes na mão. Às vezes, quando é uma bucha muito grande, que ela tá ali no meio, é muito grandão, assim, né? Talvez, para quem não tem o hábito ali, tá acostumado com a esponja comum de plástico, talvez sintam uma diferença aqui na pegada, né? Porque é um pouquinho mais grossa, vocês podem ver, né? Um pouquinho mais alta. Provavelmente uma de lá do mercado um pouquinho menor, assim, né? Então a dica é pegar das pontas, tem uma parte mais fina lá na ponta e você fazer essa troca. Como eu falei, dura muito, é barato, é compostável, né? É bacana, assim, de você ter em casa. É um primeiro contato muito bom. Você vai sentir já a diferença, né, no seu dia a dia. Você vai perceber que ela limpa muito bem, porque ela é grossa. Ela tem, quando você pega na mão, assim, você sente. Quem toma banho com bucha sabe que nos primeiros momentos dói, assim, um pouco, porque ela é realmente muito forte, né, uma fibra natural. Então, o primeiro contato, assim, que é legal da gente fazer, assim, o primeiro momento. Dá para vocês fazerem amanhã, se acordar e falar, ai, pegar uma dica aí dessa live das meninas e começar a incorporar, né? Eu vou contar mais ou menos a trajetória que eu fiz, né? Seguindo a minha trajetória, a trajetória do curso também, que é como eu coloco lá para os alunos. Né? A minha segunda troca foi o sabão de coco. Quem aí conhece aí o sabão de coco? Coisa antiga também, né? Eu acho que a sustentabilidade ela também é um resgate do que a gente tinha nos antepassados, assim, né? A gente, você começou falando dos seus avós, isso é muito nítido, assim, né? Usar a pedra de sabão aqui, fazer sabão em casa, fazer de óleo usado, isso é muito, né, característica que a gente perdeu ao longo do tempo, né? Então, o sabão de coco, hoje eu não digo que está tão barato assim, eu vejo que o preço está subindo, mas é uma pedra que dura muito, porque ela é grossa, né? Vocês conseguem ver aqui que ela é muito dura, então ela dura muito, né? Quando a gente compra um detergente, a gente fala assim, ah, pô, é R$ 1 e pouquinho lá. Eu não sei, tá, gente? Porque eu fazia quando eu compro essas coisas. Mas, Tá sei lá, quase R$ 2 ali R$ 2. no mercado. É. R$ 2 no mercado. Fala, nossa, é muito mais barato. Uma pedra dessa aqui custa R$ 3,50, 4. Dependendo aí, R$ 4,50. Mas quando você compra um detergente, além dele não ser saudável, porque ele tá cheio ali de compostos químicos sintéticos que não são bacanas, eles poluem a água, consequentemente a gente pode ter alergia. Minha mãe é uma pessoa que tem alergia a detergente, a mão dela não pode ter contato com isso. E aí é benéfico, né, fazer essa troca. E a gente está pagando, a gente acha que a gente está comprando uma coisa mais barata, mas não é. Porque a gente está pagando por água. Então ali naquela garrafa de detergente só tem água. E não tem ali e é um sintético que vai gerar espuma. Aqui você está tendo um produto que é 100% natural, que tem o processo ali de fazer, né? Ele é realmente um sabão que vai limpar. Ele não tem um aditivo químico ali para formar espuma. O processo natural dele já é feito para isso. Aí ele vai durar mais, ele vai durar pelo menos o dobro. Então, se você falar ali, dura, sei lá, R$ 3, R$ 3,50, mas dura o dobro até mais, porque é uma pedra consistente, que é dura, né? Ela demora para desgastar, né? Então, é uma troca muito boa, assim, foi a minha segunda troca. Simples também, porque você vai no mercado, às vezes você vai no mercadinho de bairro, assim, ela tem, né? Já tem uma pedra ali. Ou você pode fazer em casa, que nem a gente, né, resgatar coisas lá dos nossos avós, tias ali que faziam sabão em casa, que é a mesma coisa, que dá para usar e é barato e bom, né? E é uma troca simples também da gente fazer. Outra coisa que eu gosto também de trocar, né? Não me adaptei à bucha vegetal, né? Não sei a consistência, não limpa bem. Eu sempre dou essa dica aqui. A minha tá usadinha, tá? Preciso trocar. Mas vocês conhecem isso aqui? Você conhece, Ingrid? Conheço. É a esponja de inox. E não é aquela com B que termina com il, né? Que enferruja. Você tira ela do saquinho, coloca ela para lavar, em 3, 4 dias tá enferrujada. Isso aqui, ela tem mais de 1 ano. Isso aqui, meu.
Ela Por dura isso que tá pra desgastada. caramba. Pra caramba, ela custa R$3,50, sei lá, R$4, não sei quanto que tá agora, porque faz um tempo que eu não compro. Mas dura, vamos chutar aí R$4, ela dura 1 ano ou mais. E ela pode ser reciclada, porque é de aço inox. E aquela com B termina com I lá, né, que a gente costuma usar, ela, né, é baratinha ali, mas dura pouco, né? Dura E ela poucos dias. dissolve na mão, né? Você vai Dissolve usando, na mão. parece que ela vai esfarelando na mão. Aí a sensação que eu tenho é que fica todo enfiado assim no dedo. Eu não gosto Dá de uma usar por sensação. causa disso. Sim, mas tem, né, algumas crenças, limpa melhor, é mais fácil, é mais prático, mas na verdade quando você tem uma dessa aqui, né, que vai durar 1 ano e ela é super boa, ela limpa panela, ela limpa vidro. Aquele vidro, às vezes a gente faz alguma coisa na cozinha, fica aquela parte mais preta do vidro, porque dependendo do que a gente cozinhou, se você esfregar com isso aqui, sai na hora, assim, muito bom, prático. Só para higienizar é facinho também, coloca lá com água, um pouquinho, umas gotinhas de água sanitária, não muito, tá? Porque a água sanitária também não é legal, mas para higienização eu acho importante. E aí, fazer essa troca também é uma troca incrível, maravilhosa. Eu gosto bastante, assim, eu comecei, vocês podem ver que eu comecei lá na cozinha, porque é o local que a gente mais tem plástico, né? Mais tem, a gente suja muita coisa, sai muita coisa de lá. E aí eu comecei a minha transição por lá, né? Eu também não suporto Clarice. E a minha outra dica, assim, ó, que aí já é meio que banheiro e cozinha, que é a de coco, que também é um resgate aí do que a gente tinha lá no passado. Vocês já repararam quanto é difícil achar isso? Na feira a gente acha, mas aqueles compridinhos, assim, de lavar vaso sanitário, é muito difícil de encontrar. E antigamente, eu lembro, quando era criança, era muito comum ter nas casas, a gente ia nas casas das pessoas, e tinha aquele negócio de piaçava, né, comprido, assim, pra limpar o vaso. E tinha a esponja. Perdão, gente. Perdão, gente, engasguei. Respira, Carol. Pronto? Passou? Pronto, passou. Então tá bom. Outra troca bem legal que eu fiz foi o guardanapo de tecido. Uhum. Então a gente pega um retalhinho mesmo. Não precisa ser nada elaborado. Pega um retalhinho, corta com tesoura de picote aqui e usa, troca pelo guardanapo. Então é super fácil também. Você não precisa comprar nenhum tecido, nem nada. Usa uma camisa velha, uma toalhinha velha e faz dessa forma. Com o tempo, ele começa um pouco a desfiar. Aí, quem tem habilidade da costura, né, que não é meu caso, mas minha mãe, ela é ótima costureira, pode colocar uma bainha. Tá dando pra ver? Dá pra ver. Que na verdade ela chama de viés, né? Compra um viés aqui, coloca aqui na lateral para não desfiar. Então, assim, básico, você consegue usar, né, como guardanapo em casa. Quando tem visita em casa, você pode também oferecer. Para lavar é super fácil, você coloca na máquina. Às vezes eu lavo até na mão, porque é muito mais simples, né? Lavar na mão com o sabão de coco. E aí você faz essa troca, é muito mais fácil, econômico, não tem lixo. O papel, por mais, né, que dê para compostar ali, é um papel branqueado. O papel branqueado, ele passa por um processo industrial para chegar branco na nossa casa. Né? E aí você acaba, assim, contribuindo também com esse processo químico, né? Então, fazer essa troca é importante, você vai economizar e você vai conseguir ainda não participar, né, desse processo todo, né, que envolve aí o papel branco. Então, isso também puxa a nossa questão para o filtro de pano. Então, quando a gente consome um de café, a gente também está consumindo um papel branqueado. Né? Não existem estudos científicos que diz que esse papel branqueado causa problemas na saúde, mas ele tem todo um processo químico por trás que polui o meio ambiente, que polui as águas, polui o solo. E aí a gente, assim, eu sou uma pessoa que, na dúvida, eu não consumo. Então, assim, estudos científicos indicam o quê? Eu sou uma mulher da ciência, tá? Eu vim lá né, do estudo científico, trabalhei anos com isso. Eu respeito muito trabalhos científicos, mas, assim, na dúvida não tem nada comprovado, mas, né, se eu posso usar uma outra coisa mais que vai me fazer economizar, vai deixar minha casa mais prática, por que eu vou
continuar consumindo, né? Na dúvida se faz mal ou não um papel branqueado com uma água que a gente coloca ali fervida, né? Não sei que processo que pode acontecer ali quando a gente ferve um papel que passou por um processo químico, né? A gente não sabe, né? O que pode cair naquele café que a gente consome todos os dias. Então, às vezes a gente faz mais, inclusive mais de uma vez por dia, né? Às vezes faz de manhã, faz à tarde, consome aquele cafezinho o dia todo. Então, fazer uma troca, né, é muito bacana, assim, né? Então, por mais que esses papéis aí a gente consiga reciclar e consiga também compostar, eu acho interessante a gente fazer essa troca, que é uma troca bem mais consciente, ali, mais econômica também. Sim, filtro de pano é muito bom. Estou vendo os comentários aqui. O Carol, Essas foram só um algumas dicas. segundo. Pode A falar. Clarice comentou agora há pouco do pano, né, com aquela tesoura de picote que fica tudo zigue-zague, de passar esmalte na beirada, base de esmalte, né, porque aí não desfia. É uma dica super bacana também, porque aí você consegue contornar, né, a falta de habilidade ou a falta da máquina para poder costurar. Sim. Só que tem o outro lado, né, que os esmaltes, pelo menos a maioria deles, que a gente sabe que tem os hipoalergênicos também, eles também têm uma composição muito sintética que chega inclusive a ser agressiva, né, para a nossa pele e para a própria unha. Então, a ideia é ser o mais sustentável possível, mesmo nas coisas que a gente usa. É uma dica bacana, mas fica a ressalva de que tem, né, esses componentes na base do esmalte também. Sim, a gente tem que pensar também que a gente está usando a gente está usando na boca, né? Perto Uhum. de algo que a gente possa ingerir. Então, quanto mais natural, melhor. Então, eu sempre, é o que eu falei, acabei de falar, eu sempre parto do princípio que se tem uma suspeita, uma substância que não é legal, mas estudos científicos falam tal, tal. Como eu falei, eu respeito muito porque eu vim desse local, né? Mas na dúvida, se ainda não está aprofundado esse estudo, eu tento evitar ao máximo, porque né, mais complicado ali da gente aprofundar, na dúvida a gente não faz, eu prefiro, né? Então, assim, não tem habilidade de costura? Aqui, esse paninho aqui é um paninho de algodão, 100% algodão. Como eu falei, a gente não precisa comprar um tecido e fazer em casa. A gente pode pegar um retalho velho, às vezes uma roupa velha, uma camiseta de algodão que a gente tem, ficou meio surrada, não dá mais para usar. Você corta ele, faz o picote e depois a gente composta, né? Ingrid, a gente consegue compostar aqui o algodão, a gente coloca lá na composteira doméstica e a vida útil dele, ele foi usado por uma outra finalidade. Aí ainda tem outro passo aqui, ó. Quando o meu paninho aqui ele fica desgastado, ele vira pano de limpeza. Aí quando ele tá bem velhinho mesmo, aí eu coloco na composteira e aí você tá minimizando esse processo, né? Você tá encurtando caminhos ali. Então, assim, não tem habilidade na costura, não vai inviabilizar a sua vontade de ter um paninho desse na sua casa. Né? Tudo bem, eu também não tenho habilidades. Minha mãe fez esse aqui pra mim, é uma coisa fácil ali de fazer. Mas tudo bem se você não tiver alguém que faça pra você. Né? Você pode usar outros caminhos ali, porque a gente tem que pensar que a gente tá colocando na boca, né? Tá colocando na mão. Às vezes a gente não presta atenção, que tá na nossa mão, a gente põe no olho, né? Põe em parte do corpo e aí, sem lavar, às vezes, né? Às vezes a gente tá pegando ali no meio na correria do dia a dia na cozinha e a gente vai colocar em outras áreas do corpo que não é legal, né? Então, assim, a gente pensa que o esmalte está nas unhas, a gente põe na boca, mas tem muitos compostos químicos ali, né? Que a indústria, inclusive, até chegou no 21 Free, que são esmalte que tem 21 compostos a menos do que um tradicional, ou seja, tem 21 substâncias que podem causar alergia, que pode causar irritação, e você nem saber o porquê que você está tendo essas reações, né? Então, se a própria indústria, né, ela já identificou isso e ela está tentando reduzir, eu acho que a gente é um alerta, né? Se é uma grande fábrica, uma grande empresa que está indo por esse caminho, a gente consegue imaginar que o buraco é maior do que a gente imagina, né? Então é melhor a gente evitar, na minha opinião. Sim, porque chegou isso pra gente, né? E o quanto mais não chegou, né? E a gente, como consumidor final, teve acesso à informação, eu sempre fico nessa suspeita também, né? Então eu sou que nem Sim. você. Na verdade, eu nem faço a unha lá. Eu também, eu não faço unha, o que eu falei, eu faço em momentos especiais,
E aí eu uso esses esmaltes que são de marcas conscientes, né? Porque é um produto cosmético que a gente não consegue reproduzir fielmente em casa, até dá, assim, para fazer, mas não é tão fiel ao que a gente tem lá, né? Igual o protetor solar, que também a gente não consegue reproduzir em casa. Então eu uso quando eu tenho vontade, quando eu quero ir para uma festa, quando eu quero sair. Mas eu também fazia tempos, assim, fico meses sem pintar unha. A última vez que eu fiquei 4 anos sem pintar unha, fui para um casamento, pintei, e aí a gente passa meses, né, sem fazer esse movimento aí, né, de pintar, né? Então, é o que eu falei, volta a simplicidade, volta aquele conceito lá de você integrar uma coisa saudável e que vira um propósito de vida, e tudo que está na sua frente ali você vê com outro olhar, porque você já mudou a sua mentalidade e você já vê as coisas de uma outra forma, você questiona mais, né? E a gente não se deixa levar também, é importante não se deixar levar pelo que as propagandas de empresas, porque tem muita coisa ali por trás de marketing, de propaganda que a gente não sabe, e nós precisamos ter conhecimento, né, para saber driblar aí o que eles estão fazendo, né? Então, quanto mais simples, o simples funciona, então quanto mais simples, melhor, né? A gente não vai, na dúvida, sei lá, não tô me sentindo bem, não use, porque muito provavelmente tem ali compostos que você não conhece, né? Não, com certeza. Na dúvida, deixa de lado, né? Parte para outra possibilidade. Sim, com certeza. E você trouxe mais alguma dica para mostrar? Trouxe mais uma, eu acho que a maioria das pessoas talvez já conheça a ecobag, né? A gente usa uma Aham. bolsinha, não precisa ter uma ecobag, eu sempre falo isso. Não comprem, né? Ou peguem assim de eventos, às vezes a gente ganha. Pega lá uma bolsa que você tenha, uma mochila, uma sacola que você tenha. Não precisa comprar, não precisa fazer esse movimento ali. Às vezes tem lá no mercado, né? Ficar vendendo ali naquela parte Já no do caixa caixa. direto, né? E aí, né, também te incentivando a comprar, mas você não precisa, você pode levar uma bolsa, pode levar uma mochila, pode levar um carrinho de feira, que é muito mais fácil. Eu sempre falo isso porque, né, às vezes a gente acaba fazendo algumas compras que são desnecessárias. E uma outra coisa que eu amo, né, eu também foi uma das primeiras trocas que eu fiz assim, tá até com a etiqueta aqui, ó, é usar saquinho de tecido. Então, no mercado, no hortifruti, na compra a granel, eu uso saquinho de tecido para colocar fruta, legumes. Aqui, no caso, eu comprei sal no a granel, mas eu compro chás, eu compro temperos, um monte de coisa nos meus saquinhos. Esse saquinho lindinho aqui e tal, não foi minha mãe que fez, tá? Eu sei que minha mãe faz muitas coisas, mas não foi. Porque, lembrando, você não precisa fazer, tá? Você pode usar coisas que você já tem. Isso aqui foi um presente. Nem lembro o que veio aqui, foi algum presentinho que, sabe, alguma coisinha que a gente ganha ao longo aí da nossa vida, né? Que as pessoas dão pra gente. Eu tenho muita coisa de saquinho de sapato, que vem o sapato dentro de um saquinho de pano, aí eu pego aquele saquinho de pano e uso para fazer compra. Ah, não tenho nada disso, nunca comprei nada que vem em saco de pano. Então pega aquele saco de limão, sabe? Que é Uhum, plástico, uhum. isso aqui é plástico. Mas em vez de você jogar fora, de reciclar, de colocar ali, né, vai virar um resíduo, você reutiliza. Ele é super grandão aqui, ó. Se você cortar ele direitinho, ó, ele consegue. Ele cabe muita coisa aqui, cabe batata, tomate, cebola. E aí eu sempre tenho aqui comigo, coloco dentro da minha bolsinha e eu reutilizo para fazer várias compras. Né? Então, não tem desculpa, né? Não precisa comprar nada e também não tem motivo para a gente não aderir, porque é fácil, não custa nada e é mais fácil. Eu particularmente tenho uma raiva daquele saquinho branco, transparente, de hortifruti, que você quer abrir, aí você não consegue abrir, aí você fica tentando lá, aí ele chega em casa rasga, porque é super, Ele é fino, né, né? fino e não serve para você reutilizar. E eu tenho um pouco de raiva daquilo, aquilo me incomodou muito durante muito tempo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer isso. E aí, né, eu tenho um outro saquinho aqui que é de camisa, uma camisa que ficou velha, né, ficou meio surradinha assim. Eu uso para fazer compra e eu também uso para coar coisas. Então, às vezes a gente faz um leite vegetal, faz um. Eu faço muita coisa de cosmético natural, então às vezes eu, né, preciso fazer um óleo vegetal infusionado em alguma coisa. E aí eu uso aqui para coar, né? E dá para você coar várias coisas aqui também, usar como uma peneira, porque ela é bem fininha, e também para fazer compra. Então, peguei uma camisa velha que ia para o lixo, ou que ia para composteira, no caso, e aí transformei
num saquinho de compra, né? Então é bem também mais simplifica bastante, assim, porque você consegue ir lá no mercado, reutilizar. A minha dica é sempre deixar aberto, quando você vai no mercado, os atendentes, eles não estão acostumados a ver pessoas que levam seus próprios saquinhos. Então coloca lá o seu legume, sua fruta, deixa um pouquinho aberto, não fecha totalmente, deixa um pouquinho aberto para eles verem o que tem dentro. E aí, como, né, vocês viram aqui a etiqueta, às vezes quando precisa pesar, eles pesam e colam o papel, não tem como a gente se livrar disso aqui, né? Infelizmente ainda não tem como. Então ele cola aqui no próprio tecido e você reutiliza, tira numa próxima compra, lava e reutiliza para fazer suas compras novamente. Né? Então acho que essas foram as dicas. Eu tenho algumas coisas de cosméticos aqui, mas eu vou falar depois, lá na parte do curso, que é um pouquinho mais profundo, né? Essa transição para o cosmético natural. Mas eu tenho aqui algumas coisinhas, mas essas são as primeiras coisas que dá pra gente fazer amanhã, assim, que a gente consegue né, fazer esse movimento de pensar em trocar. Lembrando, você não precisa fazer tudo isso que eu falei agora. Escolhe uma coisa que você achou interessante ou que é um problema aí na sua casa, que você queira modificar. E aí faça essa troca, tente fazer essa troca, né, até o final da semana, quem sabe, a bucha, o sabão, ou de repente ele trocar, comprar esse aqui, inox, tirar lá aquela outra bucha que enferruja, daquela outra esponja que enferruja e fazer uma troca que é simples e você vai ver que você vai sentir a diferença no seu dia a dia. E no caso do mercado, Carol, pensando, né? Ah, eu não tenho saquinho de pano, mas eu ainda pego saquinho de plástico, não quero mais pegar saquinho de plástico, como é que eu faço? Então, dá para fazer também um movimento de não ter saquinho, né? Porque pensando nas frutas que são um pouco maiores ou que a gente não pega em grande quantidade, então, que nem aqui em casa, por exemplo, quando eu vou comprar abacate, eu compro um abacate. Mamão, eu compro um mamão. Eu não pego 3, 4 mamões, porque senão vai acabar estragando. Então, eu simplesmente não ponho um saquinho nenhum, né? Eu deixo para colocar nesses saquinhos retornáveis, depois, quando já passou no caixa, já foi pesado, já foi precificado, aí eu junto tudo numa sacola única, né? Mas quando é uma unidade só, também eles não estão acostumados, não. As pessoas costumam estranhar, do tipo, cadê o saquinho? Né? Mas é um abacate, eu não preciso de um saquinho para um abacate. É diferente de 12 laranjas, né? Que aí é ruim para pesar e tudo mais. Então, de repente, também a gente pensa, né? Eu vou substituir a sacolinha de plástico por uma de pano. Mas depende da situação, nem precisa de Sim, sacolinha, né? nem Você vai precisa. precisar para trazer para casa depois. Mas não ali dentro do hortifruti ou do mercado, de repente, né? Sim, e você às vezes nem precisa de um saquinho de pano, você pode até reutilizar um próprio saquinho de plástico, porque assim, no começo, né, quando você tá fazendo esse movimento de mudar algumas coisas, você vai ter muita coisa ainda de plástico, né? E aí tudo Uhum. bem, não se desfaça disso. Isso faz parte da sua casa, né? A sustentabilidade também está em reaproveitar o que você já tem. Então pega aquele saquinho lá que está em bom estado, que não está rasgado, que dá ainda para você segurar e leva com você. Então às vezes você vai na feira, sei lá, né? Vai no mercado, vai com eles dobradinhos assim na sua mochila, na sua bolsa. E aí, na hora de você pesar, usa eles, os mesmos saquinhos que você já tinha na sua casa. E aí, depois que rasgou, depois que ficou inutilizado, aí sim você coloca para reciclagem, né? Porque tem algumas empresas, algumas cooperativas que aceitam esse saquinho, né? Mais fininho de mercado e ele pode ser que seja reciclado, tá? Não é garantia de que será, mas pode ser que seja. Então, a gente pode também fazer dessa forma e aí no começo a gente vai se adaptando, porque realmente parece simples, né? Você ir lá levar um saquinho. Mas quando você não está habituado, é esquisito, assim. Né? E explicar para as pessoas, ó, isso aqui, né, é o saquinho que eu trouxe. Né? As pessoas perguntam, as pessoas não estão acostumadas. Então, no começo é um pouco mais difícil. Mas assim, né? É só um detalhe. Depois você se acostuma e aquilo vira um hábito mesmo, né? Então, é um teste também, é bom testar e ver como você se sente fazendo isso. Então, realmente não precisa. Não, com certeza. Eu tenho caixas no carro. Eu sempre deixo duas, três caixas, né? E aí, a hora que eu faço a compra, eu coloco dentro da caixa. E aí, eu já organizo dentro do carro com os produtos, né? Dentro das caixas, na hora de trazer embora. Facilita bastante também do que no saquinho, né? Nas sacolas.
Então aí depende do volume que eu compro, do que eu compro, se tudo bem pôr na caixa ou se tudo bem pôr na sacola. E, assim, que nem você falou, né? A caixa ela é de plástico, mas é alguma coisa que eu peguei dos meus pais, que quando eles vão na feira, a compra já vem nessas caixas. E na feira eles Sim, dão uma caixa, não devolve. Então aí vai reaproveitando dentro de casa mesmo, né? com Então, enfim, certeza. é um processo assim, de reaproveitamento. Então está dentro da sustentabilidade ainda, apesar de ser o plástico, né? Sim, não, mas é importante, não se desfazer de tudo, né? O plástico, ele não é um vilão, ele é uma praticidade no nosso dia a dia. A questão é que a gente deixou muito prático além da conta, né? Então tem muita coisa descartável que a gente não precisa, né? Eu tô aqui o tempo inteiro bebendo água na minha garrafinha. É uma garrafinha de alumínio que eu levo para tudo quanto é lugar. Né? Então, assim, o plástico não é o vilão, a maneira como a gente usa é o vilão. É a nossa falta de consciência das consequências que é o grande problema. Não tem problema você ter um pote de plástico na sua casa, né? Ter algo de plástico. Eu tenho muitos aqui também. Mas a questão é que eu tento evitar o que vai ser descartado facilmente. Porque o que vai ser descartado facilmente, muito provavelmente não vai ter destino correto. Né? Ele não vai ter a possibilidade de ser reciclado. Né? Dependendo ainda do que for um copinho de café, essas coisas, não tem como, né? Então, a gente não custa nada, né? Fazer uma compra que economiza, inclusive, também, né? Porque quando você compra uma garrafa decente na sua casa, você não precisa comprar na rua quando você sai. Então, é mais fácil, né? A vida fica. Eu acho que a vida fica muito mais prática e simples, assim, do meu ponto de vista. Não, eu concordo. E você tocou num assunto que é bem importante também, né, Carol? Porque assim, quando a gente faz a nossa parte, a gente garante que as coisas estão acontecendo. Agora, que nem o descarte, né, dos recicláveis de uso curto ou de uso único, que nem o copinho de café ou esses saquinhos, né, do hortifruti, que rasgam com facilidade porque eles são finos, a gente põe para ser reciclado, mas a gente não tem como garantir que lá no final do processo essa reciclagem vai acontecer. Mas o meu paninho eu lavo em casa e eu levo várias vezes no mercado dentro da minha composteira, eu tenho a certeza do que está acontecendo ali. Eu sei que aquele lixo orgânico que eu coloquei lá dentro, ele vai virar adubo, né? Então, a gente tem, é o mínimo, né? Porque é só aquele micro espaço dentro da nossa casa. Mas a gente tem sim a garantia de que as nossas ações elas vão chegar no final do processo do jeito que tem que ser, né? E voltar para a natureza de uma forma muito mais positiva, a gente tem essa ação consciente e tudo mais, pelo menos naquilo que está a nosso alcance. Porque reciclar plástico em casa a gente não tem como. Aí a gente depende Exatamente. de toda uma cadeia, né, para que isso aconteça de verdade. Exatamente. É um ponto bem legal, assim, de pontuar, a gente ter certeza de que o processo chegou no fim e que a gente fez aquilo acontecer, né? É um poder, assim, uma sensação tão incrível, né? De você ter uma autonomia de saber o que você está usando, do que você está consumindo, do que você está colocando no mundo e no que você está também destinando ali para a natureza de forma correta, né? Então a gente fala, é muito pouco, porque é só você que faz, mas nós somos 8 bilhões de pessoas, né? Se todo mundo pensar dessa forma, assim, eu acho que a gente consegue atingir muitos pontos em que nós, seres humanos, estaríamos em melhores condições, né? Acho que muitas situações seriam evitadas se a gente pudesse ter essa consciência assim um pouco mais ampla, ou lá na infância, como a gente começou a live comentando, né? Eu acho que pequenas ações elas começam assim e elas tendem a se propagar, né? Muito mais. Sim, e o resultado é grande, né? Que nem eu estava fazendo a conta outro dia, meio por alto, porque é de pouco tempo para cá que eu peso o resíduo orgânico antes de colocar na É. composteira, né? Eu peso. Para ter uma ideia. Porque eu falo, eu composto, eu faço a diferença, eu transformo. Tudo bem, mas quanto que isso gera de impacto real? Então, eu fiz pela média, né? Como eu não peso desde o começo do processo aqui de casa, então eu tenho que tirar pela média. Mas pela média já deu mais de 800 quilos em quase 10 Nossa, anos. É coisa pra caramba. caramba, nossa, é muita coisa. É muita Imagina coisa. assim, né? Uma família, né? Tudo isso em tão pouco tempo. Imagina o mundo inteiro, né? Nossa, é muita coisa. É, Realmente, não tinha ideia que era tudo isso. então, e quando a gente fala, são, sei lá, 4, 5 quilos no mês. Não faz diferença, porque são só 5 quilos.
Mas quando você coloca 5 quilos em 12 meses, em 10 anos, dá coisa pra caramba, né? E é uma casa, é a minha casa. Aí a gente soma isso, a sua casa, a do outro que faz, do outro que faz, do outro que faz, dá um monte. Mas ainda assim, todo mundo que faz, dá só 1% de todo o lixo orgânico no Brasil sendo reciclado. Então, assim, Nossa. é muito pouco mesmo. É alguma coisa que a gente precisava ter uma conscientização maior, né? E virar uma preocupação maior da população mesmo. Porque, assim, colocando em números, em média, o Brasil produz em torno de 82 milhões de toneladas de lixo por ano. Metade disso é lixo orgânico. E Nossa. 1% dessa metade é compostado. E do lixo que é reciclável, que dá quase a totalidade, né, da outra metade, só 4% são reciclados. Sim. Então, são números, assim, alarmantes, né? É muito alarmante mesmo, porque a gente sabe que quando o resíduo ele chega lá no aterro sanitário ou nos lixões, né, entre aspas, o tanto de doença que é veiculada naquele ambiente, né, o tanto que sai dali de poluição, porque é poluição do ar, do solo, contaminação das águas, né, porque tudo que está indo para o solo está indo para a água. E é o que eu falei, né, a gente poderia ser mais saudável se a gente tivesse essa consciência mais global, assim, né, como uma comunidade mesmo, né. Então, não precisava ir tantas toneladas lá para esse aterro sanitário, sendo que a gente poderia fazer individualmente na nossa casa, né? E ainda te trazer um benefício, porque a gente tem um biofertilizante, ele, o chorume que sai, e o composto, né, a parte sólida ali, que é importante também para a gente cuidar das nossas plantas, né? Então, é uma atitude super simples, fácil de manter, e né, que deveria ser propagado, assim, eu acho uma pena mesmo ter esses números, assim, porque aí a gente vê o quanto é preocupante, né? Sim, sim, e é o que a Liliane acabou de colocar, ó. Se cada um fizer um pouco, né, a gente pode mudar o mundo. E é Com isso mesmo, né? certeza. Porque é a nossa casa. E a gente muda para a gente ter mais qualidade e muda para as próximas gerações, né? Que nem eu tenho Com filho, a certeza. Liliane tem filho também. Então, assim, né, a gente vai deixando um legado cada vez mais positivo, né? E não É. do jeito que tá, né? Sim, a gente deixa marcas e as nossas marcas têm que ser positivas. E aí a gente, no passado, a gente falava muito isso, né? Ah, futura geração, futura geração. Hoje, após a pandemia, a gente percebe que aquela ideia que a gente tinha de vamos deixar para a próxima geração, na verdade já está acontecendo agora, né? A crise já Uhum, começou, que era uma visão distante que a gente tinha, até 3 anos atrás, quando a gente se deparou com uma coisa muito grave que a gente nunca imaginou, né? Então, eu acho que é muito mais urgente do que a gente imagina. E não é uma coisa para ser, assim, um drama, né? Para ser, nossa, e agora? É um alarme para a gente ficar ansioso. Mas é uma dica, né? Da gente se ver nesse local que a gente está como um indivíduo que pode fazer alguma coisa. E eu acho isso muito bonito. Né? A gente acorda com mais propósito, né? A gente tem uma visão um pouquinho mais bonita da vida, assim. Eu posso fazer alguma coisa, por que não fazer? Né? Então, eu acho que isso é importante, assim, né? Da gente ter essa noção e acordar um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais grato ali, né? Pra gente acordar com aquela visão do mundo mais próxima ali, né? Então, não é alarmante nem nada. Eu acho que a gente tem que ver a beleza nisso também, né? A gente fazer um uhum. pouquinho e a gente se sentir essa peça importante, que é o que a gente é mesmo. Não, com certeza. E é por isso que a gente faz os cursos que a gente tem, né, Carol? Você, com o Caminhar Sustentável, com toda a gama de coisas que você apresenta dentro do curso, eu com a reciclagem orgânica, que eu falei no começo, né? O meu foco é a compostagem, mas dentro do curso eu dou várias dicas, algumas dessas que você deu aqui eu também tenho dentro do curso, né? Também falo sobre as formas de descarte de produtos que às vezes a gente não sabe bem como descartar, pilha, lâmpada, eletrônicos e outros, Olha, né? legal. Então, enfim, a gente tem cursos que são complementares também, Sim. né? Então, acho que é bacana a gente já ir encerrando e falar um pouco dos cursos. Sim, eu vou falar um pouquinho rapidamente para não prender todo mundo aqui na live. Mas o Caminhar Sustentável, ele é basicamente o que eu falei, né, aqui durante a live, é uma trajetória da minha vida. Então eu falo que era um projeto de vida, assim, né, porque eu tenho realmente bastante orgulho dele.
Então, ele começa com... Ele tem 10 ciclos, né? Eu chamo de ciclos, não módulos, porque, para mim, o ciclo, ele expande, né? Então, o ciclo, ele é fechadinho e ele vai se expandindo. Então, ele tem 10 ciclos. Ele começa com as substituições lá no começo, porque é um caminho mais simples da gente fazer. E ele transita ali por várias coisas. Então, a gente vai para uma horta, eu ensino a fazer horta em casa, horta em pequenos espaços, em vasos, né? Fazer essas substituições em diversos cômodos da casa, no banheiro, no quarto, na cozinha, né, que são muito importantes, é um lugar que sai muito resíduo. E depois eu transito também pela compostagem doméstica. Tem um ciclo que fala, não tão aprofundado como no seu, né? Passo por ele, como fazer uma composteira do zero. E aí eu caminho para produtos de limpeza natural. Então eu tenho um módulo só de limpeza natural, com reaproveitamento de o que seria um lixo, né, o resíduo orgânico, a gente consegue reaproveitar. Também tem uma parte de limpeza natural, não só com esses resíduos, mas com coisas que a gente pode usar do mercado, da nossa casa. E depois eu sigo para alguns módulos de cosméticos naturais. Então, lá no fim, nos últimos módulos, porque são módulos mais complexos, né? Que a gente precisa estar mais inteirada nesse assunto, a gente já começa a ter essa mudança de mentalidade, de transição, a gente embarca aí nos cosméticos naturais. Então, além de aprender como usar quais cosméticos naturais, identificar se o cosmético ele é natural ou não, se ele é tóxico ou não, eu ensino a fazer também cosméticos naturais. Então, tem um ciclo que ele é só de coisas que a gente tem em casa, que a gente pode transformar em cosméticos, e a gente vai avançando no método e entrando em ciclos que a gente pode reaproveitar, né, vários ingredientes para fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, né, eu tenho um creme aqui corporal. Um creme corporal, ele, com os mesmos ingredientes, eu consigo fazer uma pomada. Então, essa pomada aqui, ó, que eu uso para hidratar cutícula, que eu uso para cotovelo rachado, pé rachado, né, parte ressecada do corpo, eu consigo fazer uma pomada calmante, assim, né, com camomila, e eu consigo fazer um hidratante também. Então, o módulo ele vai expandindo, né, nesse nível de complexidade. E aí, o último ciclo é só a saboaria. Então, sabonetes naturais, shampoos e sabão de coco, né? Parte da limpeza também, que é um pouco... precisa ter um pouquinho mais de contato ali com os cosméticos para poder executar. Então, ele vai, né, expandindo até chegar ali no último módulo, até você ser capaz de personalizar seus produtos. Então, a sustentabilidade, ela também te dá autonomia de você ter um produto que é seu, para sua pele, para o seu cabelo, para sua família ali, e saudável, natural, biodegradável, compostável, sem embalagem, porque não tem papel, não tem plástico, não tem nada. E quem sabe ali, né, te dá ferramentas também para se você quiser empreender, porque são produtos de qualidade que mostram o seu valor, e você pode criar ali uma marca ali para poder colocar isso para o mundo, né, o seu valor para o mundo, a sua mensagem para o mundo através desse fazer manual aqui, que é incrível. Então, basicamente é isso. O curso está com matrículas fechadas nesse momento, mas lá no meu perfil, quem se interessou, tem um link lá na minha bio, lá no meu perfil, para a lista de espera. E aí eu vou abrir uma nova turma em agosto. Então, daqui um mês e pouquinho, vai ter uma nova turma aí abrindo. Eu sempre faço um evento para mostrar meu trabalho, então são uma sequência de aulas, e no final eu abro as matrículas. E aí, em agosto, no comecinho da primeira semana de agosto, eu já vou divulgar a abertura das matrículas, e aí quem se interessar pode se inscrever na lista de espera. Me conta um pouquinho do seu, Ingrid. Meu curso, como eu falei, né, o foco dele é a compostagem mesmo, mas eu parto de uma visão de sustentabilidade para poder inserir a compostagem dentro desse contexto, que nada mais é do que esse bate-papo nosso aqui, né? E aí eu explico do zero. O que é a compostagem, como montar uma composteira, qual é a importância da compostagem, o que é necessário para compostar, né? Então, a diferença, inclusive, da composteira de caixa para composteira de balde, né? As vantagens e desvantagens de cada uma delas, como escolher uma composteira de acordo com a realidade de cada um, de espaço, de quantidade de pessoas, de consumo de vegetais. Ensino o processo passo a passo, como fazer a seleção do lixo orgânico que pode ser colocado na composteira, que é em torno aí de 99% do lixo da cozinha, mas ainda assim tem aquele 1% que não pode ir, né? Então é importante ter a ciência do porquê que não pode. E aí eu gosto de deixar isso bem frisado, porque aí a pessoa ganha autonomia, né? A hora que ela se depara com uma coisa nova na cozinha dela, ela sabe se pode ou se não pode, de acordo com determinadas características.
Então, eu tenho essa Sim. preocupação de ensinar autonomia e não só dar uma tabelinha, né? Pode sempre, pode moderadamente, não pode nunca. Que se procurar na internet vai ter 30 tabelas e 30 diferentes, né? Sim, é Então, verdade. então eu foco bem nessa parte do porquê que não pode e do porquê que pode moderadamente. Então, é um módulo que acabou ficando até um pouco mais extenso por conta disso. Aí eu ensino 3 técnicas diferentes de como colocar o resíduo orgânico dentro da composteira e o porquê que é importante deixar os espaços, né? Como que avalia esses espaços, o quanto pode ocupar, o quanto não pode, a diferença da cobertura, da serragem para folha seca, que nem eu uso folha porque eu moro em casa, né? Eu tenho um quintal, tenho um monte de folha seca, ainda mais nessa época do ano de outono. Aí eu armazeno ao longo do ano e vou usando na outra metade do ano que eu tenho menos folha caindo no quintal. Mas para quem está começando, por exemplo, a serragem, ela é muito mais interessante, né? Ela absorve Sim. melhor a umidade, é mais fácil de lidar e dá mais segurança, porque você vai no pet shop, compra, apesar de não ser bem a proposta, né, de comprar coisa, mas de reaproveitar, mas nesse primeiro momento é importante a serragem. Ou vai na serralheria, pega também, e aí eu ensino que serralheria ir, como escolher a serragem, não pode ser qualquer serragem. Então eu dou todo o passo a passo, assim, bem detalhado, ensino a fazer a troca das caixas, quando chega um momento que a de cima, né, já está cheia. Então, como fazer a primeira troca e depois, a partir da segunda, com a coleta do humus. E lá no final, já caminhando para o 7º módulo, eu ensino a utilizar o humus e a utilizar o biofertilizante. Também para fazer uma horta, mas também para cuidar das plantas que já tem dentro de casa. E aí as últimas aulas é no formato mais de dica, eu não aprofundo. Aí eu ensino como pesquisar os lugares para fazer o descarte de lixos mais específicos, né? Por exemplo, os eletrônicos, por exemplo, remédios, que não pode simplesmente virar o frasco vencido na pia, né? Como reaproveitar o óleo de cozinha, como fazer o descarte no caso de não reaproveitar em casa para fazer sabão. Então, eu transito um pouco por essas outras áreas, mas o foco mesmo é a compostagem. E o meu curso ele está no Perpétuo. Então, para quem tiver interesse, tem o link na minha bio, já direto para o curso. E caso tenha alguma dúvida, queira saber um pouco mais de informação, conhecer um pouco mais, ter mais detalhe também das aulas e tudo mais, pode mandar mensagem no direct, que aí a gente conversa. Perfeito, Ingrid. Acho que resume bem, assim, né? Que a gente ensina, na verdade, uma transformação, né? A gente falou muito dos modos, dos ciclos, mas a verdade é que a gente quer que as pessoas sintam, né, essa transformação, quer que elas sintam como a gente se sente, porque a gente descobriu, né, um caminho ali na simplicidade, né, de ver a beleza onde tem que ter e uma maneira de contribuir, né, de você retornar para o mundo, né, o que ele dá pra gente com tanta abundância, né? Então, eu fico bem feliz, assim, de fazer de ter feito essa troca, de ter essa conexão com você, porque realmente a gente está muito alinhada nisso, né? Então, o curso, ele é isso, os nossos cursos também estão super alinhados, porque aí a gente está realmente ensinando como as pessoas podem, né, se transformar e sentir a mesma coisa que a gente sente e ter uma vida mais simples, mais prática, mais econômica, né? E realmente aí ser mais autônoma, né? Que é uma palavra muito importante também nos dias de hoje. Assim, a gente ter autonomia de escolher, autonomia de fazer o que a gente quer, de usar o que a gente quer, sem se ser enganado, né? Sem gastar dinheiro. E eu acho isso importante, assim, a gente ter esse olhar e ter esse alerta para comunicar isso para todo mundo também. Sim, e outra coisa, né, Carol? Não importa de que ponto que a gente começa. O importante é assumir a mudança e ir fazendo as mudanças aos poucos, conforme cabe na nossa vida, né? Se hoje é trocar uma bucha, tá ótimo. Se daqui 2 meses assume que é uma composteira, perfeito. E se né, Uhum. não vai entrar agora os cosméticos, vai entrar depois, porque vai esperar acabar o do mercado primeiro, tá tudo bem. Mas é ter Sim, o conhecimento, saber que as opções existem, saber onde buscar essas informações e saber que se quiser uma transformação mais profunda dos cursos, por exemplo, pode contar com a gente, né? com Porque certeza. também tem isso, a importância de ter o acompanhamento de alguém que já passou pelo processo e que vai encurtar o caminho, né? Vai facilitar a vida, inclusive. Sim, com Bastante. certeza, a gente está encurtando o caminho.
Ah, é muito bom falar com você, Carol. Fiquei muito feliz com essa troca. É muito bom conversar com pessoas que têm os mesmos propósitos que a gente. E fiquei muito feliz com o pessoal aqui interagindo com a gente também, comentando, trazendo outras ideias. Bem bacana. Eu também, gente. Eu agradeço muito, Ingrid, pelo convite. Fiquei muito honrada, feliz de acabar essa noite com um papo tão interessante e também pela participação de todo mundo comentou aí, fiquei bem feliz também. E eu acho que, né, acho que a gente pode finalizar aí bem satisfeita, né? Com certeza mesmo. Carol, brigadão mais uma vez e a gente vai Obrigada, Ingrid. marcar outras conversas, Com assim, que foi bem certeza. gostoso e o pessoal curtiu bastante. Que bom, gente. Muito obrigada, Ingrid. Muito obrigada quem está aqui. Boa noite aí e a gente se vê. Obrigada, Carol. Beijo para você, Beijo. beijo para Tchau, todo gente. Boa mundo. noite. Tchau. Tchau.